Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, na terceira e última parte, onde estamos falando da explicação da parábola do semeador por Jesus. O versículo 23, nós vimos na parte anterior que Jesus fala do 21 e 22, dos que ouvem a palavra, como aqueles que a semente cai entre os espinhos, porque a riqueza, a sedução da riqueza das coisas materiais atrapalha. No 23 ele diz assim: o que foi semeado sobre uma boa terra é o ouvinte da palavra que a penetra. O que é penetra? Aquela que entra e acopla-se no espírito. E ele dá fruto, um 100, outro 60 e outro 30. E ele diz, veja bem, o que semeado sobre uma boa terra é o ouvinte que a palavra penetra, aquele que assimila. Ele dá fruto, um 100, outro 60, outro 30. Por que 100, 60, 30? Cada um produz segundo a sua condição, porém todos produzem. O fruto tem que vir. Jesus diz assim, não pode ficar sem fruto, que é o 22, porque o que fica sem fruto se deixa enternecer ou se envolver pela questão da vantagem da riqueza material, e aí a sedução da riqueza material faz com que as pessoas se esqueçam do poder, da glória, da honra, etc, etc. E o que foi semeado sobre uma boa terra, esse é o ouvinte, cuja palavra penetra. O que é penetrar? É conhecer. O verbo hebraico ladate, conhecer, está lá no Gênesis 4. Adão e Adat, Rava. Olha, Adão penetrou Eva e ela concebeu ao seu primeiro filho. Adão assimilou, uniu-se espiritualmente a Eva, ao Rava, mostrando a interpenetração espiritual. Aqui é a mesma coisa, ouvindo a palavra que penetra, porque o ladat é conhecer. Daí porque no judaísmo, Jesus era judeu, existem duas classes de judeu, o dati e o lodati. Olha, vem de ladat, de penetração, aquele cuja palavra penetrou pratica, é o dati. O lo, que em hebraico é não, lodati é aquele que não pratica. Só que dati, o praticante, pratica porque conhece. Porque ladat é conhecer. Olha que coisa interessante. Conhecimento, assimilou o conhecimento, ele penetra. E penetra e vem a prática. Você pratica porque conhece. Daí porque você não pode ter fé sem obras. Você tem o conhecimento, mas você tem que aplicar esse conhecimento. Senão, você enterra, é como enterrar o seu tesouro e não deixar que ele cresça, que ele produza, como ele diz aqui, 100, 60 ou 30, e aí por aí afora. Mas todos produzem, todos mostram o efeito desse conhecimento. E aí, meus caros irmãos espíritas que nos ouvem agora, nós espíritas conhecemos o lema, fora da caridade não há salvação. E essa caridade é material e é espiritual. A caridade material veio dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus. Mas os espíritos nos dizem que essa é mais fácil, porque você dá do que lhe sobra, você dá do que você tem, não é do que você não tem. Então, conhecer o espiritismo é pôr em prática. O nosso querido Chico Xavier dizia que aquele que assimila, olha aí, que penetra, aquele que recebe em si o conhecimento da doutrina, tem que deixar os pés sangrarem. Então, seguir a doutrina não é fácil. Requer renúncia, esforço, responsabilidade, perdão, prática. Fora da caridade não há salvação. É isso que Jesus está colocando para nós na famosa parábola do semeador. Você tem que ser um campo fértil. Você tem que deixar, não de ouvir a palavra, chorar e não mudar. Você tem que permitir que ela entre em você. Ladate, penetrar. Penetrar assimilando, praticando, senão ela de nada lhe vale. Nós temos
nessa parábola um suporte, um campo muito fértil para trabalharmos com ela, porque nós espíritos não podemos ficar como aqueles com aquela semente que caiu na beira da estrada ou sobre a pedra, mas nós temos que ficar com aquela semente que bateu no solo fértil, que temos que ser nós, para assimilar, praticar e assim ser tocado no nosso coração, e a nossa mudança interior é importante para que sejamos um praticante porque conhecemos, um dati, como diz o hebraico, dati, pratica porque conhece. Deixemos então que essa mensagem libertadora penetre em nossos corações e nossas mentes e que sejam assimiladas por todos nós, cristãos e seguidores de Jesus, para que possamos dar o seu testemunho no dia a dia da nossa existência. Fique com Ele, muita paz e até o próximo programa.